Quem é o Eduardo Bolsonaro? É um imbecil com português muito ruim, o que quer dizer que o inglês não deve ser grandes coisas, portanto vai ter que se expressar em temas sofisticados com auxílio de tradutores, ocupando aos 35 anos, mais 4 dias, o lugar mais complexo, delicado e difícil da diplomacia de qualquer país do mundo, que é a representação junto aos Estados Unidos. Experiência anterior, policial. Então nós estamos mandando para a representação de um país que tem uma diplomacia profissional altamente qualificada, respeitada mundialmente, um policial de 35 anos. Tem alguma coisa contra os policiais? Não. Eu, por exemplo, amo os malabaristas. Eu acho que eu não consigo entender como é que alguém consegue fazer com tal velocidade aqueles prodígios do malabarista. Mas eu não entrego o meu filho para fazer uma operação de apendicite para o malabarista. Mas, ministro, o senhor é um parlamentar qualificado como o senhor entende como funciona ali tanto a Câmara quanto o Senado. Em levando a cabo essa indicação, se é que o Bolsonaro vai levar, passa no Senado? Veja, há um mérito e há o dejeto nas coisas. No mérito, ele vai ser sabatinado. Por quê? Porque a engenharia institucional faz com que haja um filtro, não é, em que uma indicação do presidente vá para a representação mais nobre, mais qualificada, teoricamente, da Federação Brasileira, os pró-homens da nação. Pró-homens é uma expressão que pouco feminista, e as pró-mulheres, se existir, da nação. Eles vão ter que perguntar a esse camarada qual é a proficiência dele em inglês em assuntos, vamos dizer, complexos, qual é a opinião dele sobre os conflitos globais e o posicionamento do Brasil, porque a gente tem que orientar nossa posição. Qual é a posição dele em matéria de comércio exterior, em que os americanos, por exemplo, estão fazendo com que o Brasil deixe 1/3 da nossa capacidade de produção de óleo diesel, gasolina, etc., etc., para importar dos americanos. Está ouvindo o que eu estou dizendo? 1/3 da capacidade de refino da Petrobras estão parados hoje, a refinaria de Duque de Caxias está enferrujando. E nós estamos, ao invés de produzir gasolina em real, dando emprego para o nosso povo, nós estamos comprando mais de 210 milhões de barris de gasolina, de óleo diesel, de gás de cozinha dos americanos, em dólar. Qual é a opinião dele? É razoável que o Brasil entregue uma cota de importação de trigo subsidiado dos Estados Unidos de 750 mil toneladas sem nenhuma contrapartida? O Bolsonaro acabou de fazer isso. É razoável que o Brasil entregue uma fração do seu território a uma potência estrangeira, seja qual for, de maneira que nesta fração do território as autoridades brasileiras não podem entrar senão com autorização das autoridades americanas? É razoável que a gente violente um princípio da comunidade internacional de reciprocidade, em que a gente abre mão unilateralmente, sem nada em troca, do visto para os americanos visitarem o Brasil, enquanto crianças estão sendo separadas de brasileiros na migração ilegal para os Estados Unidos? Isso é a agenda desses 4 meses que o embaixador do Brasil vai ter que tratar com os norte-americanos. É razoável que você pegue um meganha, não, vou refrasear e pedir desculpa, agora foi preconceito, que você bote um policial que porta camiseta defendendo um torturador como o Brilhante Ustra, vai representar o Brasil numa agenda internacional em que os americanos têm um protagonismo central e nós temos que ter alguma influência nessa relação. Ora, paciência, isso transforma o Brasil numa república de banana de 5ª categoria.